como o acompanhamento técnico, a gestão técnica dentro da fazenda, aliado com o acompanhamento da saúde, gera um excelente resultado. E sobre isso nós vamos falar de um caso que aconteceu em Mossoró, quando acompanhávamos o PSF Camarão. Então, naquele momento, nós tínhamos um engenheiro de pesca, que era o técnico da fazenda, o Jefferson, na época, os camarões da fazenda, e uma situação concluída depois, né, que detectamos o NHP. Então, essa era uma situação semelhante ao que acontece aí na sua fazenda, né, onde o técnico faz um excelente trabalho, um trabalho de gestão na fazenda, com o máximo de cuidado com o camarão, mas algo fantasma aparece e isso, quando chega na despesca, esse resultado fica nítido, né, do prejuízo. Então, essa fazenda de camarão, ela estava situada na região da Ima, ali em Mossoró, né? E era uma grande fazenda, tinha uma disponibilidade de água de poço, com recirculação, cuidava do manejo em alta salinidade, né, que era uma questão importante. Inclusive, vale salientar que para o NHP, alta salinidade, alta temperatura, que é comum naquela região, principalmente no segundo semestre, tem uma relação grande com a queixa que escutávamos, né? Mas o ponto principal estava no fator de conversão alimentar, que estava ficando muito alto, de 1,8 a 2, né? Não me recordo. Então, como que aconteceu essa situação, né? Nós estávamos nas clínicas tecnológicas do PSF Camarão, né? Deixa eu colocar para vocês aqui. Então, a gente estava nas clínicas tecnológicas, né, do PSF Camarão, que estávamos iniciando ali em Mossoró, tá? Já estávamos nas outras bacias, isso era o ano de 2010, e o nosso objetivo era construir as soluções baseado na gestão da saúde do camarão. Então, a gente tinha as expedições mensais, presenciais ali, que em cada bacia, com a participação de toda a equipe do meu laboratório, na época era o CSAC, tá, o Centro de Saúde de Animais Aquáticos, lá na UFRN, além dos produtores, dos fornecedores, né, de toda a cadeia produtiva. Nós fazíamos as discussões mensais dos problemas que estavam aparecendo no setor, né, e construíamos a caracterização dos problemas. Então, a gente tinha as explicações técnicas, o ensino teórico-prático ali com os colegas que estavam participando daquele momento, de diagnóstico presuntivo, de diagnóstico conclusivo, das coletas de amostra, tudo era presencial, isso já tinha uma questão de tempo importante, nas bacias de produção do Rio Grande do Norte e do Ceará, né? E como começou esse problema, né? Nós estávamos com os primeiros diagnósticos sendo observados, a gente observava lesões no hepatopâncreas, né? Lesões sugestivas, lesões presuntivas, além de algumas bacterioses, mas o foco principal naquele caso lá era o hepatopâncreas. E naquele grupo de produtores do PSF lá em Mossoró. Nas clínicas seguintes, né? Então, isso a gente começou a avaliar também com as análises das amostras que a gente levava para o laboratório, após a discussão lá em grupo.
E nas clínicas seguintes, nós começamos a questionar, a conversar com o gerente técnico, né, que cuidava daquela população de camarão, sobre o dia a dia da fazenda, principalmente na questão da alimentação. E a gerente começou a explicar os números e verificamos um fator de estresse importante naquele momento, que estava relacionado ao fator de conversão alimentar. Então, isso estava começando a gerar um estresse dentro da fazenda, porque estava começando a doer no bolso da fazenda, dos donos, né? E aí, vocês sabem como que acontece quando essa situação se apresenta na fazenda, né? Não fica muito confortável para o engenheiro de pesca. Então, isso começou a chamar a nossa atenção, né, essa situação, quando nós começamos também a fazer o diagnóstico, né, ali na análise, em silêncio, no laboratório, né, no microscópio. A gente começou a observar, e que intrigava muita gente, era a questão do hepatopâncreas, né? Então a gente começou a conversar com o grupo e com o gerente técnico para explicar a situação. Então a gente sabia que estávamos dentro de uma batalha importante que estava prejudicando o desempenho zootécnico da fazenda e, consequentemente, a lucratividade do negócio. O que acontecia, né? O que é comum no NHP, que é um agente agressor de natureza bacteriana, ele vai atingir o hepatopâncreas do camarão, do ponto de vista patológico, e do ponto de vista zootécnico, ele vai causar redução na alimentação, anorexia, né? O intestino pode ficar vazio, apesar do alvo ser o hepatopâncreas, o sistema digestório sofre muito. Isso resulta numa elevada taxa de conversão alimentar, taxa de crescimento reduzida, e a alimentação fica prejudicada, a relação peso comprimento, né, peso e tamanho do camarão fica alterado, o camarão fica quase que um papel, né, só o tamanho sem peso, né, então a carapaça papelada, e a musculatura dele fica flácida. Então essa era a situação que a gente tinha ali naquele contexto, na fazenda, junto com o gerente técnico, junto com o camarão, e que a gente precisava construir uma solução. Essa construção da solução seria coletiva, de uma forma que a gente analisasse as condições da fazenda técnica e econômica para construir a solução e as condições do camarão, né, para verificar a viabilidade daquela solução. Então a gente se reuniu, além da reunião com o grupo ali na clínica tecnológica, onde participavam as outras fazendas, a gente se reuniu com o gerente técnico e começamos a discutir algumas soluções, né? A situação já estava delicada, né, para o gerente. Não é legal, né, esse fato do prejuízo, e todo mundo sabe como é a situação na fazenda, né, nessa situação. E o que nós tínhamos esse conflito com o NHP, a lucratividade estava prejudicada, e o que a gente fez de proposta para eles, né? Nós tínhamos que construir uma solução rápida, o mais rápido possível, porque o nosso trabalho estava iniciando e a gente precisava ajudar o colega ali. O nosso trabalho era mensal naquela bacia, mas ele tinha um problema diário, problema semanal. Verificamos que a fazenda poderia contratar um serviço de diagnóstico presuntivo, né? Foi o que foi feito com outro colega engenheiro de pesca, com uma técnica que começou a fazer o trabalho
principalmente de avaliação do hepatopâncreas, e com isso foi construída uma sinalização de cores, né, verde, amarelo, vermelho, para que o gerente pudesse tomar uma decisão baseado na presença das lesões que estavam aparecendo ali, né, antes de ficar a situação preta. E na época a gente tinha uma solução que era a aplicação de um antimicrobiano na ração. Então, quando a situação estava ficando de amarelo para vermelho, ele já aplicava o medicamento na ração, e começamos a notar no acompanhamento mensal, que eu estava acompanhando e ajudando eles ali, começamos a verificar bons resultados nesse desempenho zootécnico e na lucratividade do negócio. Tá? O que é que ficou ali de ensinamento para nós? A solução do serviço que foi feito ali, né, com a fazenda e o colega terceirizado, foi eficaz, trouxe excelentes resultados zootécnicos, e isso melhorou a lucratividade da fazenda. Eles conseguiram conviver com o NHP, né, conseguiram ajustar a situação, né, o gerente ficou mais confortável e teve uma excelente vitória ali. Mas para nós que fazíamos parte do PSF Camarão, isso foi importante para comprovar, né, mais uma comprovação dessa interação da academia com o setor produtivo, e o excelente resultado que tem em caracterizar bem o problema e buscar a melhor solução, né, na interação que é possível ser feita. Tá? Então, com essa interação que nós tivemos, né, nós avançamos com o trabalho, todo mundo ficou satisfeito ali. Tá? Mas eu queria trazer para vocês é que esse aprendizado foi importante na construção do trabalho do PSF, na construção hoje do trabalho da Escola de Camarão, onde o PSF é uma peça importante. E eu venho fazer um convite para você, que agora no final de agosto nós estaremos discutindo essas situações e como vamos entrar nessa nova dinâmica do PSF atrelado à Escola de Camarão, atrelado a esse sistema híbrido, esse sistema de comunicação e informação, né? Vai ser mais raro eu estar em uma situação como essa, na beira ali do viveiro, na fazenda, como tivemos ali com o Jefferson em Mossoró, mas, por outro lado, vai ser possível alcançar centenas, milhares de colegas que estão com situações diferentes em todo o Brasil. Essa é uma grande vantagem da Escola de Camarão hoje. E fazer essa interação 24 horas por dia com as pessoas que fazem parte do Camarão. Então, a gente vai ter essa Semana de Saúde do Camarão, ali de 19 a 23 de agosto, né? Se conferir aqui no calendário, para a gente explicar, né, de 19 é uma terça-feira até 23 no sábado, para a gente explicar como que será feito as próximas etapas do trabalho em cada fazenda, com cada população de camarão, em cada ciclo, né? Em uma situação semelhante a essa que tivemos com o Jefferson ali em Mossoró, com o caso de NHP, tá bom? Então, a gente acredita que vamos ter muito sucesso nesse novo cenário de trabalho com essas atividades do PSF atrelado à Escola de Camarão, tá bom? Então, guarda aí na sua agenda de 19 a 23 de agosto, principalmente lá no canal do YouTube da Escola de Camarão. E para os produtores, eu vou colocar a chave da sala de aula para você já começar a se acostumar como é uma plataforma de ensino remoto, que é uma das tarefas que vamos ter na Escola de Camarão, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima.